Piedade conhece Moacir e o elogia por ser um bom homem. Os dois se cumprimentam bem pimposos. Paulina fica feliz de recebê-lo. Enquanto Moacir toma o cafezinho, Piedade avisa que o querido jantará com todos à noite. Willy sugere que Viviana termine com Leandro. Ela não acredita nas juras de amor do vilão. Para testá-lo, Viviana pede um anel de compromisso dos Moes. Willy garante que dará. Ela se recusa a beijá-lo e o deixa em puro estado de tesão. Willy se vangloria de tê-la no papo. Viviana chega na vila e é abordada por Abigail. Ela mente que está vindo do trabalho, mas Abigail exige saber quem era o homem com quem ela estava no parque. Moacir rejeita comer com o povo na mesa. Paulina então soluciona o problema, pedindo para que ele jante sozinho com Carlinhos. Moacir aceita e sai com o fedelho. Piedade se agrada com a decisão de Paulina de trazer Moacir para morar na casa deles por esse tempo para cuidar de Carlinhos. Paulina explica que será um ótimo estímulo para que Carlinhos aceite fazer a cirurgia. Além disso, quem vai lá no futuro é Isabel. Abigail admite que viram a sobrinha com o ricaço lá no parque e lembra que ela é namorada de Leandro. Viviana reitera que não vai se casar mais com Leandro e que estava com um amigo. Abigail pede para conhecer esse tal amigo, pois suspeita que é o marido da Bratio. Viviana prefere não respondê-la mais. Paulina avisa a Carlos Daniel que quer ter uma conversa com eles. Na biblioteca, Paulina anuncia duas coisas. Quer levar Carlinhos ao médico e Moacir está na mansão. Carlos Daniel não se estressa e se contenta em saber que o filho está muito feliz. Paulina pede para o marido demonstrar a Carlinhos que não rejeita Moacir. Willy chega em casa e mente que estava na fábrica. Stephanie sabe que é caô e revela que ligou para a fábrica para saber dele. Willy explica que precisava se divertir, pois a vida atualmente está sendo só para supervisionar a fábrica. Além disso, ele marcou uma reunião com os irmãos dela para definirem tudo. Paulina explica que Carlinhos vai sofrer o desprezo que Moacir sofrer e faz Carlos Daniel se tocar de que não deve destratá-lo. Ele se propõe a falar com o senhor no dia seguinte e agradece à amada por se atentar aos pequenos detalhes. Tânia oferece seu apoio a Isabel. A vovó pede para a companheira olhar a casa enquanto ela cuida de Grumete durante a operação. Willy anima Stephanie no colo, enquanto pede para ela confiar nele. Rodrigo conta para Patrícia que vão dar uma dinheirama para Stephanie. Ela acha interessante dar uma visitadinha na cunhada. Rodrigo concorda. Abigail revela para Leandro que Viviana foi vista no parque conversando com o ricaço. Ele se estressa. Paulina se recorda do primeiro beijo com Carlos Daniel após a verdade ser revelada. Ela acredita que aquilo foi desespero e gratidão da parte de Carlos Daniel. Ele não a ama. No dia seguinte, Paulina avisa a Verônica que vai levar Carlinhos ao médico. Leandro chega e tenta dar um documento para Paulina, mas ela está apressada. Willy faz sinal para Viviana e ela retribui com um sinal de anel no dedo. Priscila cai na risada com o pedido da amiga e pergunta de Leandro. Viviana confidencia que não o quer mais, pois é Willy quem vai tirá-la da pobreza. Verônica nota que Leandro está estressado com Viviana e tenta aconselhá-lo a entendê-la. Leandro reclama de Viviana ser muito literal e convencida. Verônica pergunta se ele não gosta mais dela. A vizinha bate na porta de Célia, a acordando. Ela deixa a carta para Paulina pendurada na porta. Leandro confirma para Verônica que ainda ama Viviana, mas não virará marionete na mão dela. Verônica sugere que ele termine se quiser, pois ainda dá tempo. Leandro decide evitar uma loucura e se retira. Carlos Daniel chega perguntando atualizações para Verônica. Ele recorda que Paulina ia levar o filho ao médico e lamenta a situação dele. Willy aparece do nada e pede $12.500 a Carlos Daniel para pagar as despesas do hotel e as despesas de Stephanie. Amador pega a carta de Paulina na porta de Célia e lê o nome dela. De volta ao país, Braulio desembarca as coisas de Paola. Ela chega catatônica na cadeira de rodas. Carlos Daniel sente pena de Stephanie, mas Willy o apressa a dar a bufunfa dela. Verônica sai para preparar o cheque do Dvapo.
Douglas pergunta a Paola se ela vai querer ir para a clínica ou para a mansão Bracho. Paola não responde Douglas. Braulio acha que ela não quer, mas Douglas supõe que isso é pelo estado clínico dela, já que soube no médico que isso era progressivo. Ela não pode andar e também não tá falando. Carlos Daniel dá o cheque para Willy e o despacha, explodindo de ódio. Verônica tenta tranquilizá-lo. Carlos Daniel decide não tratar mais de nenhum assunto com esse calhorda. Piedade reclama de Stephanie não ligar para lá. Adelina concorda. As duas esperam que quando o filho de Stephanie nascer, que ela traga ele para que a conheçam. Piedade admite que sabe que Stephanie não hesitaria em prejudicar os Bracho, caso não tenha o que quer. Enquanto isso, Stephanie recebe Patrícia no hotel, mas bate boca com ela, já que uma defende os Bracho e a outra quer distância da família. Douglas explica a Braulio que vai internar Paola em uma clínica, sem que saibam que foi ele. Assim, os Bracho terão que cuidar dela. Braulio sai com Paola, ainda catatônica. Verônica fofoca para Carlos Daniel sobre o problema de Leandro e Viviana. Carlos Daniel nota na hora que isso é culpa de Willy. Ao conversar sobre vida afetiva, Carlos Daniel acaba dando em cima de Verônica. Ela o rejeita, pois sabe que ele é de Paulina. Carlos Daniel se imagina feliz ao lado da querida, mas admite para Verônica que há um abismo entre os dois. Adelina e Piedade conversam sobre Moacir. A governanta admite que sente que Paulina está de passagem naquela casa. Piedade garante que não deixará Paulina sumir, pois ela ainda vai ser Paulina Martins de Bracho, a esposa de Carlos Daniel. Paulina agradece a Moacir por sua presença na consulta de Carlinhos. Carlinhos reclama de não conseguir ficar com uma perna de pau. Moacir lembra que ele pode pegar cupim. Carlinhos não sabe o que é isso, e Moacir explica. Os três caem na risada. Stephanie reitera que não voltará para a casa dos Bracho, muito menos com a usurpadora lá. A doida garante a Patrícia que vai machucar os Bracho onde mais lhes doerem. Verônica ressalta a Carlos Daniel que ele deve ficar com Paulina, pois mesmo que Paola volte, ela não teria direito a nada. Amador entrega a carta endereçada a Paulina para Merino. Merino mandou o subordinado entregar no MP para analisarem o conteúdo. Stephanie culpa Willy pela pena da família, já que tudo isso só está acontecendo pelo envolvimento dele com a outra. Ela ressalta que ele deveria agradecê-la pelo resto de sua vida por ter arrancado as páginas do diário de Paola. Stephanie muda de assunto e pergunta quanto seus irmãos deram ao marido. Willy mente que foi 10 mil e confia que darão muito mais para eles em breve. Amador volta do Ministério Público e revela que Paola e Paulina são irmãs gêmeas. Isso consta naquela carta. Paulina fica chocada ao saber que Carlos Daniel deu $12.500 para Willy de mão beijada e pede para se encarregar disso ela mesma depois. Carlos Daniel assume que todos estão odiando Paulina menos. Ela pede para ele não dizer que a ama mais uma vez, pois acha que isso é só gratidão. Carlos Daniel reafirma que a ama. Ela diz que ele não pode amá-la, pois haverá sempre a prisão e a volta de Paola como medo entre eles. Dias depois, Lalinha conta para Carlos Daniel que Carlinhos está no jardim com Moacir, que por sua vez já está naquela casa há uma semana. Enquanto isso, Moacir conta uma história para seu grumete. Carlos Daniel aparece e Carlinhos se declara para Moacir na frente do pai. Moacir lembra que deve ir embora e Carlinhos se joga para ir com ele. Carlos Daniel fica decepcionado e se retira. Ele se dá conta que perdeu o filho. Stephanie nota que Willy está arrumado demais para a fábrica. Após ele sair, Stephanie liga para Stella e ordena que ela volte a vigiar Willy, pois ele voltou a ser o mesmo safado de antes. Carlos Daniel admite para Rodrigo que não consegue falar com Moacir, pois sente ciúmes dele e dos novos amigos. Stephanie abre a porta para Paulina e fica chocada. Paulina anuncia que veio falar com ela como uma amiga ou como uma irmã. Stephanie assume que odeia Paulina pelo que ela representa. Paulina volta a dizer que Willy será a perdição econômica de Stephanie. Enquanto isso, Willy fica interessado em um anel de $1.700 para Viviana.
Carlos Daniel desabafa sobre não conseguir a atenção de Carlinhos e ainda por cima tem a operação. Paulina sugere que a própria Stephanie administre o próprio dinheiro e tire de Willy a procuração que lhe deu, pois ele é perigoso. Stephanie se irrita ouvindo uma coisa dessas. Paulina pergunta que culpa tem de Willy ter traído ela com Paola. Stephanie surta e manda Paulina cuidar da própria vida, pois prefere que o marido torre todo o seu dinheiro mesmo. Braulio manda a empregada alimentar Paola, de sangue catatônica. Douglas entrega 2 cartas para Braulio. Uma vai para a Mansão Bracho e a outra para a Clínica São Lourenço, que é onde vai Paola. Paulina tenta fazer Stephanie entender que não é bom que ela pegue todo o dinheiro. Stephanie avisa que a coisa vai ficar preta caso não tenha sua grana, e a primeira que vai cair vai ser Paulina. Paulina desiste e vai embora, deixando a louca sozinha.